Banqueta na Assembleia, tudo que impacta a vida dos mineiros e das mineiras. Hoje, em especial, a deputada Ana Paula Siqueira, diretamente aqui do seu gabinete na Assembleia Legislativa. Deputada, queria agradecer por abrir as portas do seu gabinete para que a gente possa ter essa conversa e os nossos telespectadores possam conhecer um pouco da sua história. Ô, Theo, alegria toda minha, né? De cumprimentar a todos que estão aí nos acompanhando. Teve banqueta aqui na Assembleia, me dando a honra também de falar um pouquinho. E vocês não estão sabendo não, mas aqui no bastidor nós já conversamos muito, porque eu e o Theo temos uma trajetória similar, né? De trabalhar com chefias de gabinete, de lidar aí muito com a diversidade da política. E hoje aqui eu como deputada estadual. Então nós vamos bater um papo muito legal. Obrigada também pela visita. Prazer meu. Deputada, como que você entrou na carreira política? Teve algum incentivo de alguma área? A senhora que milita nas questões católicas, não é isso? Teve qual foi a influência para a senhora entrar na política? Olha, Theo, acho que isso vem muito da minha formação, né? E aí você citou muito bem, assim, lá nos movimentos sociais da Igreja Católica, né? Que é de onde eu venho, com a minha família que sempre foi, assim, muito participativa, né? Minhas participações nos movimentos também escolares, estudantis, a gente vai se formando, vai se consolidando e vai se transformando num agente político, vamos assim dizer, né? Depois da minha formação superior, ela é muito conecta com a política. Eu sou assistente social de formação, sou professora alfabetizadora, sou assistente social e a minha formação como assistente social me dá aí esse caminho para lutar para garantir direitos da população. Então já tem toda a convergência política também. E aí a trajetória profissional, né? Eu presidi uma instituição social aqui em Belo Horizonte, grande, que era a Associação Pro UFMG. O que a Associação Pro UFMG fazia? Dava oportunidade a alunos pobres da periferia, estudantes da escola pública, de acessarem o ensino superior, né, as universidades públicas no momento em que não tinha política como temos hoje. Sim. De acesso à universidade pública, né? Não tinha Enem. Então os meninos participavam do vestibular, que era uma prova dificílima, numa desigualdade muito grande, quem vinha da rede privada. Então ali a gente foi aprendendo a fazer política pública de educação, sem uma organização assim tão profunda, mas a gente estava ali trabalhando já um processo político. Dali, da gestão do ProUFMG, eu fui trabalhar na Câmara Municipal como chefe de gabinete, participei de vários conselhos de políticas públicas, né? Fui conselheira do CMDCA, Conselho de Criança e Adolescente, Conselho de Ciência Social, Conselho de Esportes. E aí a gente vai entendendo um pouco mais de política. Me ingressei nas instituições partidárias, né? Me filiei ao PT, foi meu primeiro partido de filiação partidária. Ocupei função executiva no PT estadual, eu fui secretária estadual de formação política no PT. Então, trabalhando para dentro da instância partidária, formatação de políticas públicas, e a vida foi me forjando, então, estar nesse espaço. Eu digo o seguinte, a liderança também busca pessoas, né? E eu entendo que eu fui uma dessas pessoas buscada na liderança política. O meu acumulado, a minha experiência na Câmara Municipal, na Assembleia, na Prefeitura Municipal, como secretária municipal, acabou me conduzindo para estar aqui hoje como deputada estadual, hoje no segundo mandato. Deputada, a senhora citou esses cursinhos populares, né, de pré-formação para o vestibular. O que você acha, qual foi a importância dele para que os alunos de baixa renda, que não tinham programas naquela época igual tem hoje, eles terem uma vida melhor e poder concretizar um sonho de muitos, que é poder estudar, ter uma carreira e dar uma qualidade de vida melhor para sua família? Theo, a gente tinha um slogan no pré que era assim, o UFMG, a Universidade do Sonho Possível. Todos nós, né, jovens daquela época, sonhávamos em estar na universidade, sonhávamos em estar na UFMG. Só que ele não era um sonho muito possível, porque você estava concorrendo ali em pé de muita desigualdade. Uhum. Você concorria, por exemplo, para fazer as provas de língua estrangeira com meninos e meninas que iam fazer intercâmbio no Canadá, nos Estados Unidos, então voltavam aqui com habilidade de fala e de leitura e de escrita muito superior ao verbo to be que a gente aprendia na escola estadual, né? Então a gente foi começando a trabalhar muito nessa perspectiva. Então todos os professores que também eram jovens, que também tinham tido essa oportunidade, tinham esse compromisso de ajudar os meninos a acreditarem em si próprios. E foi um processo de transformação da sociedade, porque a gente aprovou milhares de alunos na UFMG,
na UFV em Viçosa, em Ouro Preto, na UENG, em Juiz de Fora. A gente saiu aprovando meninos aí nas universidades públicas. E esses meninos e essas meninas eram a primeira geração de famílias inteiras a entrar na universidade. E era muito legal que às vezes tinha alguém da família que morava em Belo Horizonte, mandava o sobrinho para Belo Horizonte, o neto para Belo Horizonte, vai ficar com sua tia lá, com sua avó, para você participar desse cursinho, porque é preparatório e você pode ter chance de chegar na universidade. É muito legal isso. Muito legal. Então assim, e a gente foi transformando famílias, porque você imagina uma família lá com 6, 7 filhos, era um pouco do padrão de famílias que a gente recebia, e o caçula daquela família ser o primeiro a conseguir entrar no ensino superior público. Né? E isso vai transformando realidades, vai transformando territórios. Quando a gente, num determinado momento do pré, a gente identificou que os alunos não estavam mais conseguindo vir para as unidades centrais, né, para estudar, porque o custo da passagem era muito caro, a gente começou a fazer pré-comunitário dentro das comunidades. Núcleo. Então a gente tinha núcleo no Taquaril, no Alto Veracruz, no bairro Goiânia, no bairro Betânia. A gente começou... E você que gerenciava tudo, né? Isso. A gente começou a... Vamos levar para as comunidades. E o dia que nós aprovamos uma aluna em odontologia, uma menina lá do Taquaril. Nossa. Aquilo, Theo, não foi uma transformação para a vida individual dela. Foi para a família dela, que nunca tinha tido uma geração. Para uma geração. Para os vizinhos. Porque a pessoa pensa assim, uai, se foi possível para ela, vai ser possível para mim também. E a gente começou a engajar a gente assim. Então, assim, foi um grande processo de transformação social, porque a gente começou a mudar. Hoje eu encontro com engenheiros aqui no CREA, que passaram pelo pré, que entraram para a universidade, que cursaram engenharia, que hoje são engenheiros. A gente encontra, eu chego às vezes no pronto-socorro, né, João 23, e o enfermeiro que está lá, Ana, lembro de você lá na recepção do pré, você me deu a bolsa de estudo para estudar. Hoje a enfermeira de ponta está aí nos grandes hospitais. E isso foi fazendo um processo de transformação. E a gente mudou a política pública. Porque através dessa nossa discussão de como se dá o acesso, se criou o ProUni, se criou o Enem e hoje Ciência é democrático. Sem Fronteiras. Ciência Sem Fronteiras. Deputada, eu costumo falar que tinha que ser um tema que depois tinha que ser abordado, que eu fico pensando muito na frente. Assim, você vai hoje na Universidade Federal, na UFMG aqui, no curso de Medicina, você só vê filho de ou médico, pessoas que realmente têm condições de estar ali. E aí a pessoa forma, mas ela não vai para o Sistema Único de Saúde. Então eu acho que tinha que ter uma lei, uma regra. Sim, ó, você formou, você agora tem que dar, você tem que devolver o que o Estado fez por você. Então você vai ter que trabalhar tipo uma vez por mês, você vai ter que dar um plantão no SUS. Porque assim, é muito difícil. Como que você lida com um menino que estuda no Bernoulli desde 3 anos? E aí você vê, a nutrição, tem uma diferença a nutrição. O menino que a pessoa acorda cedo, não tem alimentação adequada, porque as pessoas que formam para isso, eles tiram o tempo para você é médico pela UFMG, tem uma estrutura familiar que não estou questionando essa estrutura, porque cada um tem a sua, mas assim, ele tem a hora dele ir para academia, ele tem a hora dele almoçar, ele tem a hora de descansar, e as pessoas comuns que são das comunidades, ou então pessoas que... A maior parcela não tem essa oportunidade. Então assim, e aí eu vou te fazer uma pergunta. A senhora acha que as cotas são uma política pública de incentivo mesmo? Você defende essas cotas ou não? Defendo as cotas, elas são de incentivo e são também de reparação, né? Porque historicamente, vamos pegar aqui a nossa parcela da população, a população negra, né? Essa população, ela está hoje morando em situações precárias, é a população que está em todos os marcadores da desigualdade social. Quando você vai medir a fome, você tem lá a população negra liderando, né, infelizmente, o ranking da fome. Você tem a falta de emprego, você tem, né, a população negra lá. Quando você vai olhar, por exemplo, os encarcerados, você tem a população negra lá. Isso é o quê? Isso é a falta de estruturas de políticas públicas que não foi garantida para essa população. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, mas a meritocracia, é tudo igual. A pessoa que tiver um esforço, se ela estudar, se ela se entregar, se ela se esforçar, ela vai conseguir. Vai, mas vamos lá. Nós ainda temos um estado de Minas Gerais onde boa parte da população, das crianças que
que vão para a escola para garantir alimentação. Ou seja, a segurança alimentar não está garantida ainda para todo mundo. Nós temos um esforço gigante do governo federal, e eu quero destacar que o governo Lula, né, porque é o governo que novamente tira o Brasil do mapa da fome, né? Então os programas sociais, eles dão essa nutre, né, supre aí essa desigualdade, mas ainda no estado de Minas Gerais, boa parte dos alunos vão para a escola para comer. Eles não vão para a escola para estudar, gente. Vão para a escola para garantir o alimento. Sim. E ele vai para casa sem saber o que ele vai ter depois. Então, quer dizer, vamos pegar perfis, né? Então, esse menino, essa criança, vai para a escola com o intuito de garantir alimento. O outro vai para a escola com o intuito de aprendizado. São duas coisas diferentes. Totalmente diferente. Aí, esse mesmo aluno, quando ele chega da escola, muitas vezes ele não precisa ficar um tempo integral, porque ele tem suporte em casa, ele vai praticar um esporte. E o esporte tem a ver com o desenvolvimento físico, mas tem a ver também com o intelectual. Lógico. Então, quer dizer, o outro perfil, ele não vai. Muitas vezes ele vai sair da escola e ele vai arrumar um trampo, vai arrumar um trabalho, né, que vai exigir dele uma força física, que vai consumir o tempo dele de estudar, de relaxar. Então, quando ele vai pegar o caderno para estudar, ele já está morto de cansado. Qual que é o rendimento desse aluno? Totalmente. Então, quer dizer, a meritocracia, tá? Você dá um fardo pesado para um e dá uma pena para o outro carregar. Quem vai conseguir chegar lá? O outro vai conseguir, não é aquele incapaz, não. Mas o esforço que ele vai ter que fazer muito maior. É muito maior. O tempo, muitas vezes, que ele vai gastar é muito maior. Então, a gente está falando sobre isso, sabe? A gente precisa dessas cotas, da política de cotas, para poder reparar um pouco isso. Tem que flexibilizar, sim. O que justifica, por exemplo, hoje, né, nós vamos mesclar um pouquinho aqui para poder otimizar também aqui o papo, o estado de Minas, com quase 300 anos de história, ter sido só no ano de 2019, a gente ter tido mulheres negras representando a população aqui. Eu não sabia desse. A eleição de 2018 foi a primeira eleição no estado de Minas Gerais que elegeu mulheres negras para representar a população. Viemos aquilombadas, né? Eu, Leninha e André Jesus. Mas é a primeira vez que o estado de Minas elegeu mulheres negras. Eu não tinha me atentado para isso, não. Peraí, não existiam mulheres negras na sociedade? Não. É porque não nos foi dado as mesmas condições, né? As mesmas condições de disputar espaço, as mesmas condições de estar na universidade, as mesmas condições de estar em bons empregos. Por que nós somos sempre vistos ali no emprego secundário, no emprego de maior força, no emprego, né, muitas vezes precarizado? Isso tem a ver com construção social. Então, as cotas, elas vêm nesse processo de reparação. E reparar, gente, é reconhecer aquilo que nos foi tirado ao longo da nossa vida, da nossa trajetória. Não é mimimi, né? Alguns vão dizer, é mimimi. Ontem mesmo eu postei um vídeo, eu estava na Marcha das Mulheres Negras, lá em Brasília, um ato histórico. Nós tivemos mais de 300 mil mulheres negras de todo o país, da América Latina, do Caribe, que vieram aqui para poder fortalecer a nossa luta. E era uma luta por reparação e por bem viver. Porque a nossa população, especialmente a população negra periférica, é uma população que sobrevive. Sobrevive às violências, sobrevive às desigualdades, sobrevive à exclusão, né? E todo mundo tem direito de viver. Então, viver é muito mais que sobreviver. E a gente estava lá achando por isso. Alguém comentou nas minhas redes sociais, deputada, para com isso. Se todo mundo estudar, chega lá. Falei, legal, você tem uma mesa com uma prancheta, um computador de última geração, a internet funcionando lá em 5, 6, 7, 8, 10G, né? Não existe isso, mas estou mostrando velocidade de como você acessa, e você vai competir com uma pessoa que está estudando lá no caderno na mão com a lamparina. Sim, concordo. Não, né? Equidade, nós precisamos trabalhar essa questão da equidade. A senhora, aqui na Assembleia, qual que são as pautas mais importantes do seu mandato que você defende aqui? Olha, a gente trabalha centrado na promoção da dignidade humana. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, eu tenho um foco de atuação na política de mulheres. Hoje eu presido a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aqui na Assembleia, pelo 3º biênio consecutivo, né? A gente já está há um tempo nessa caminhada. E quando a gente faz um recorte social,
a população feminina é a população mais vulnerável que nós temos, né? E é contraditório, porque mulheres são 52% da população, né? No entanto, estamos subrepresentadas no espaço de decisão política e as políticas públicas que afetam as nossas vidas estão até hoje sendo decididas por homens. Então, muitas vezes, aspectos da política de mulheres não estão sendo consideradas nesse contexto, até porque a gente agora que nós chegamos em maior quantidade, a gente dá conta de discutir várias políticas. Então, mulheres, né, na perspectiva do enfrentamento às inúmeras violências, da perspectiva da geração de oportunidades, de empregabilidade, de infraestrutura, porque são as mulheres que mais sofrem quando você não tem saneamento básico, seja porque elas são impactadas diretamente, ou seja porque são elas que têm que andar quilômetros de distância para poder buscar água para garantir a higiene da casa, por um exemplo, né? Então, política para as mulheres é uma pauta higiene pessoal forte, também demanda higiene muito pessoal, mais. Né? Cuidado com os filhos, cuidado com a alimentação. A política de cuidado ainda está muito a cargo das mulheres, então as mulheres ficam mais sobrecarregadas com isso. Infâncias, eu diria que a pauta da infância também é uma outra pauta caríssima pra gente. Eu presido e coordeno a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente trabalha em todo o sistema de garantia de direitos, assim como políticas públicas também para crianças e adolescentes, e coordeno também a Frente Parlamentar da Primeira Infância, que aí a gente faz um recorte nas infâncias, a gente está falando da gestação até os 6 anos de idade, que é crucial para o desenvolvimento Sim, total. humano, mas para o desenvolvimento da sociedade, né? Eu tive a felicidade, Theo, de durante a minha trajetória política, né? Aí, quando eu assumi o mandato, eu fui stalkeada, a gente fala que stalk é crime, né? Mas eu fui stalkeada aí por uma instituição de renome internacional que busca lideranças identificadas com a pauta das infâncias, e eles me selecionaram a partir do trabalho que a gente faz aqui na Assembleia, Que legal. de coordenação de frente parlamentar, de proposição de leis, de audiências públicas, de reuniões outras, e eles me selecionaram e me levaram para fazer um curso de especialista em primeira infância, liderança executiva em primeira infância em Harvard. Então eu fui para lá. Que isso, deputado? Não sabia disso, não. E eu sou ligada a você, eu não sabia disso, pois não. Sou que legal. Dá meu diploma ali, depois eu te mostrar. Olha, que legal. E eu fui para Harvard, então, estudar sobre liderança em primeira infância. E todo o ensinamento, todo o aprendizado que eu acumulei lá, eu trouxe e aplico aqui na Assembleia de Minas, e a gente já tem ajudado o Estado de Minas a cuidar melhor da primeira infância. E tem um estudo americano que mostra que a cada $1 investido na primeira infância, você recupera 6 na fase adulta. Então, quer dizer, é política de qualidade com redução de custo para o Estado, né? E a gente tem aplicado aqui no Estado através de fomentando as discussões, de fortalecendo os municípios para trabalhar com a perspectiva da primeira infância em todas as áreas da política: meio ambiente, educação, saúde, infraestrutura, esporte, cultura, lazer, né? Todas as áreas. Então a gente também emprega aqui o conhecimento aí naquela linha, né, de devolver aquilo que a gente conseguiu. Isso. A gente vai devolvendo também para cá. Uma outra pauta cara para a gente é a política de sustentabilidade, né? Eu tenho uma liderança que é a maior referência mundial na pauta da sustentabilidade, que é Marina Silva, né? Inclusive estive com ela em Brasília ontem também. Ministra do Meio Ambiente. Ministra do Meio Ambiente, das Mudanças Climáticas. Marina Silva trabalha muito essa perspectiva da sustentabilidade. Aqui no estado de Minas Gerais, a gente também lidera essa pauta do meio ambiente, da sustentabilidade, num estado difícil, né, gente? Porque o estado até hoje trabalha numa linha de dinâmica econômica, que é a partir da extração mineral, né, com as mineradoras. Então, algo que degrada não só o nosso meio ambiente, as serras, né, as nossas matas, como também prejudica o cuidado com as nossas águas. E eu digo o seguinte, Theo, a gente pode viver sem celular, que vem da mineração, né, do minério. A gente pode viver sem o carro, que tem, né, muito ali do minério, mas sem água ninguém vive. Então, se a gente não proteger as nossas águas, a gente está limitando o nosso potencial de existir enquanto humanidade, né? Então, são pautas assim que são caras para mim e que a gente tem procurado, não só com conhecimento. Eu sou mestranda em Direito Ambiental pela Noéder Câmara, então a gente vai também ali estudando para poder aplicar aqui no âmbito legislativo, né, e na fiscalização propriamente da política do governo, o que a gente pode melhorar aí para nossa população. Deputada, a gente sabe que todo projeto de lei,
para um deputado é como se fosse um filho, né? A gente pensa, planeja, vamos construir e vamos fazer, e aí a gente vê crescendo, nasce o projeto, e aí a gente vê o futuro lá na frente do que esse projeto beneficia os mineiros, né? Destaca, eu sei que a senhora tem muitos, mas destaca um, que é aquele assim, é o que você mais gosta, assim, você fala assim, esse aqui atende esse aqui é um carinho especial seu. Olha só, engraçado, né? Quando as pessoas me perguntam assim, deputada, você tem filho? Eu falo, tenho 3, todo mundo fala, você é doida, né? Agora você está falando que o projeto é uma gestação. Nós conseguimos apresentar aqui mais de 251 projetos ao longo dessa nossa trajetória. Já temos uma quantidade de projetos que se transformaram em leis, né? Então, são mais de 51 já que viraram norma jurídica, que viraram leis, e políticas diversas. Destacar a gente tem muitos, né? Desde os que incentivam, por exemplo, a maior participação das mulheres nos esportes. Eu acho que isso é uma lei muito importante, né? Porque ainda existe um tabu, existe uma resistência da participação das mulheres nos esportes. Eu estou falando em todos os esportes, não é um segmento específico. E a gente está trabalhando a lei que a gente aprovou, que é uma lei de minha autoria, que foi construída à mão de muitas mulheres, porque isso foi demandado para que a gente pudesse trabalhar. Ele busca fazer com que o Estado estimule e pense os mecanismos para que as meninas possam continuar na prática esportiva, porque é uma realidade, as meninas começam praticando esporte e depois elas vão abandonando por questões de violência que elas vão sofrendo, questões de abuso, infelizmente, estão dentro, né, das práticas esportivas. Descrédito. Ah, mas futebol não é para menina, não. Futebol não é para mulher, não. Mulher tem que, né, aprender a cozinhar. Né? A gastronomia é uma ponta forte que a gente tem no estado de Minas Gerais, mas não é só para mulher, não. Né? Isso. Então, assim, esse é um projeto que me encanta muito. E vou falar, assim, de um projeto que está ligado ao enfrentamento da violência contra as mulheres, especialmente violência doméstica e familiar, que é a inclusão das noções básicas da Lei Maria da Penha na escola. É lei no nosso estado, né? Foi construído com uma diversidade de participação de várias regiões do estado. Eu fiz um processo de escuta para entender o que a gente poderia, de fato, fazer para enfrentar essa crescente de violência que a gente tem, que é uma das maiores mazelas da humanidade, né? E que afeta muito o Brasil e que afeta muito o estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais é o segundo estado mais violento para nós mulheres. É o segundo estado com o maior índice de feminicídio que nós temos. Registros de violência são, assim, aos montes, né? A gente precisa enfrentar. O que nós fizemos? Criamos a lei que leva as noções básicas da Maria da Penha para a escola. Vamos trabalhar, sim, com as meninas e com as mulheres as questões de violência. Quais são os tipos de violência? Como essas violências aparecem? Porque a gente tem muita gente, muita mulher sofrendo violência e não consegue identificar. O que a legislação garante para ela de segurança? Como que ela pede uma medida protetiva? Aonde ela vai pedir socorro? Quais são os equipamentos que estão disponíveis? Tudo isso nós vamos falar com as mulheres, que se ela precisar, ela tem que ter aonde recorrer. Agora, o principal motivo desse projeto, Theo, é conversar com os meninos, com os jovens, com os futuros homens, portanto, potenciais agressores, que certas brincadeiras são crime, que certas brincadeiras são violência, que eles não vão poder continuar reproduzindo comportamento que muitas vezes eles viram o pai fazer, o tio fazer, o avô fazer e que naturaliza a violência contra nós. Então a gente quer abrir esse diálogo. A lei foi aprovada por unanimidade dos deputados aqui da casa, foi sancionada pelo senhor governador, mas o senhor governador não regulamentou. Então ela não está rodando o estado. E aí são anos que a gente tem de perda de enfrentar uma realidade tão dura. E não sei se você acompanha essa pauta, Theo, os índices de violência são alarmantes. Os crimes têm ficado cada vez mais bárbaros, terríveis, né? Assim, uma violência desproporcional e cometida por homens cada vez mais jovens. A gente tem que começar, essa geração já foi, né? É a próxima, né? Precisamos, né? E é o que eu faço com os meus filhos, né? Tem 3 filhos, homens, crianças, e a gente trabalhar essa questão desse respeito, né? Respeito da mulher, respeito dela ser o que ela quiser ser, dela poder estar onde ela está. E nessa mesma perspectiva tem uma outra lei, que também é um programa hoje do Estado, do governo, surgiu aqui no nosso mandato,
que é a lei que cria o banco de empregos para as mulheres vítimas de violência. Por quê? Nós sabemos, através de estudos, que a dependência econômica muitas vezes condiciona a mulher a viver nesse ambiente de violência, a depender financeiramente do seu agressor. Então, se ela não tem uma alternativa econômica de autonomia para ela mesma, ela vai se manter nesse ciclo. Então, o governo aprovou essa lei, regulamentou, mas não conseguiu dar uma dinâmica forte para que o programa que existe hoje, existe um programa que chama A Vez Delas, e esse programa é o Banco de Emprego, mas ele precisa captar parceiros que vão oferecer vagas de emprego compatíveis com a realidade dessas mulheres. Aí outro dia eu falei com o seu governador, falei, seu governador, o senhor não está sabendo qual que é a realidade das mulheres de Minas Gerais, porque uma mulher que viveu longos tempos em situação de violência, ela foi privada de estudar. Então você não pode cobrar dessa mulher um ensino superior. Ela foi privada de fazer cursos técnicos. Ela foi privada de conviver com sua família. Dentro desse projeto, ele tem um incentivo para a empresa que capta essas pessoas para o mercado de trabalho? Deveria ter. O Estado não regulamentou dando para ele esse incentivo. Ficou muito na parte da parceria, sabe? Então, o que a gente tem trabalhado muito, através da própria comissão e através de diálogos que a gente tem, é que o governo estabeleça esses mecanismos para motivar e estimular. Inclusive, formações, né? Empresas que possam fazer capacitação dessas mulheres podem receber certos benefícios. Agora, vamos lá, né? O governo Zema, gente, gosta de dar benefício, gosta de dar isenções apenas para os seus amiguinhos, apenas para os grandes empresários. Ele não está pensando em incentivar instituições e empresas geradoras de emprego para enfrentar um problema social que afeta a maioria da nossa população, que são as mulheres. Deputada, deixa eu entrar numa questão que é uma questão que está uma pauta aqui muito acalorada aqui na Assembleia, e a senhora tem feito um trabalho de enfrentamento e se posicionado muito sobre esse tema, que é a questão da privatização da Copasa. Você acha que é certo essa privatização e você acha que isso trará benefício para o povo mineiro? Theo, enquanto o mundo, os países mais avançados, que experimentaram a privatização, eles estão agora reestatizando as suas empresas porque não deu certo. Porque água, gente, é o bem mais precioso que a gente tem. A água não é mercadoria. A água é direito humano básico fundamental. Você não pode trabalhar isso como uma mercadoria por aí e ficar fazendo negócios, né? Enquanto o mundo está reorganizando a reestatização dessas empresas, o Zema está andando para trás, né? E querendo privatizar. Mas é porque ele tem uma segunda intenção de beneficiar seu grupinho de amigos em detrimento de muita gente, né? Partindo do princípio que a água não é mercadoria, que é direito fundamental, eu sou completamente contra a privatização. Completamente contra. A Copasa, ela não é uma empresa que gera prejuízo para o Estado. Muito antes, pelo contrário. A Copasa é uma empresa que arrecada muito. O verdadeiro problema da Copasa é que essa arrecadação está indo para o bolso de poucas pessoas, né, que nem aqui no Brasil fica, e não está sendo reinvestido na empresa para garantir a execução na ponta. A Copasa é uma empresa reconhecida no Brasil como uma das melhores empresas de saneamento básico e de tratamento de água. Como que uma empresa referência no país que ela vive pode ser uma empresa desmerecida do jeito que o Zema está tratando? A segunda maior. Né? A segunda maior. A Copasa, por ser uma empresa pública, ela tem obrigação de garantir saneamento básico e água para a população. E o estado de Minas é um estado muito grande. São 853 municípios, regiões com realidades muito diferentes, né? O Vale do Mucuri é completamente diferente do que é o sul de Minas, que é completamente diferente do que é a Zona da Mata, do que é o Vale do Jequitinhonha, do que é a região central, do que é a região metropolitana de Belo Horizonte. Então tem muita diversidade. Agora eu vou perguntar aqui. Um empresário cujo produto dele, final, é o lucro. Tem algum problema nisso? Nenhum. Agora, se o compromisso final dele é o lucro, você acha que ele vai querer pôr a mão no bolso e investir naquele lugar que é deficitário? Ele não vai, né? E a Copasa hoje tem um mecanismo, gente, que chama subsídio cruzado,
que ele, na verdade, ele reinveste um recurso para sanear aqueles territórios e aquelas cidades que são deficitárias, porque existe isso, saneamento básico é caro. As cidades, os municípios de 3 mil habitantes, municípios de 4 mil habitantes, que às vezes o que gera recurso lá é a própria prefeitura, ele não tem essa estrutura para fazer. E aí, eu te pergunto, como vão ficar esses municípios? Não serão atendidos. Em todos os lugares onde houve a privatização do serviço de água e saneamento, o que aconteceu? A conta subiu, ou seja, o usuário paga mais caro por um serviço de menor qualidade. E a gente não precisa ir muito longe para saber disso, não. Olha aqui o que aconteceu em Ouro Preto, recentemente. Talvez seja uma das experiências mais recentes aqui em Minas Gerais. Ouro Preto. Quando a Saneouro entrou lá, a conta... Tem casos aqui que nós recebemos em audiências públicas que a conta subiu 600%. Qualidade despencou. Ao ponto de, em audiências públicas, a gente ter mulheres relatando que os próprios profissionais da saúde do município recomendavam que aquela água não fosse consumida, mulheres gestantes, porque poderiam comprometer a gestação dos seus filhos, porque a água estava com a qualidade baixinha. E dentro do projeto ele não tem... O projeto é só assim, vamos privatizar, não tem nada, as condicionantes, nada? Tem alguns condicionantes, tem. Né? Tem a busca, inclusive, por garantir o que é o marco, que o marco nos traz, né? Garantir até 2030 a cobertura total do saneamento, né? Mas eu não tenho essa expectativa, não. Agora, gente, a Copasa, a privatização da Copasa é um plano do governo Zema desde quando ele se lançou candidato em 2018. Ele falou que ele queria privatizar. Então, ele persegue isso desde quando ele assumiu. Não é para um compromisso maior com a população, com as pessoas, com os lugares mais distantes, com os lugares mais vulneráveis. Não é para fortalecer a Copanor, por exemplo, que atende o Vale do Mucuri, o Vale de Jequitinhonha, o Norte, né? São para outros interesses meramente comerciais. Nós não estamos falando de algo, gente, que vai ser colocado ali na bolsa de valor, que vai ficar ali sofrendo as variações de mercado. A água não é isso. Se a gente não tem água para sair na torneira da casa da gente, como que vai ficar isso, gente? Essa coisa é muito séria. Agora, esse plano privatista do Zema, ele vai e não quer estar nem aí pro que vai acontecer com a população, né? Mas tá ruim com a Copasa, que o Zema fez questão de precarizar, né? Não trata bem o funcionário, não garante assistência, não repõe maquinário, foi destruindo todo o serviço da Copasa para a população falar assim, a Copasa é muito ruim. Digo para vocês, tá ruim com a Copasa? Muito pior sem ela, né? Então, assim, sou contra, defenderei contra, a gente já tem uma batalha para poder fazer. O Zema fez a PEC do cala-boca e calou a boca da população, né? Não deixou o referendo acontecer, que era a população reafirmar se concorda ou não com aquilo que os deputados votaram. O Zema cortou isso, então a população está silenciada nesse processo, vai ficar aqui à mercê da base do Zema, né, que é a maioria aqui na casa e que está votando constrangido esse tipo de projeto aqui, porque sabe que isso afeta a nossa população. Então, gente, privatização de serviços básicos, água, esgoto, energia, não é uma prática para atender melhor a população. Isso é prática para enriquecer alguns. Vou te falar mais para a gente poder encerrar essa pauta aqui. A Copasa, a falta da cobertura do saneamento básico no estado de Minas Gerais é uma prova cabal da incompetência do Zema. Está há 7 anos e não conseguiu organizar esse serviço? Governo diferente, governo ineficiente. Em 7 anos, ele já tinha que ter dado conta de entregar isso. Deputada, agora nós vamos fazer um pinga-fogo e eu vou perguntar rapidamente e a senhora responde rapidamente para não ter tempo de pensar, tá bom? Um político. Lula. Um estadista. Juscelino Kubitschek. Um livro. Defeito de cor. Um lugar de Minas que todos devem conhecer. Nova Era. Sua cidade, né? Sua cidade? Minha segunda cidade. Sua segunda eu sou de Belo Horizonte. De BH, O quais são os sonhos que a Ana Paula tem ainda para fazer fora da política? Ou não tem como Ana Paula fora da política? Olha,
A Ana Paula, enquanto um ser político, se identifica como um agente político, estando com mandato ou sem mandato, acho que talvez seja a melhor pergunta. Meu grande sonho, Théo, é que a gente realmente possa garantir acesso aos direitos da nossa população. Como assistente social que sou, eu digo para vocês, direito todo mundo tem. Está preconizado na Constituição brasileira, muito bem descrito, todo mundo sabe que tem direito à habitação, tem direito a saneamento básico, tem direito a um transporte de qualidade, a estrada de qualidade, à saúde pública. Agora, existe uma quilometragem gigante que diferencia você ter direito e você ter acesso. Eu trabalho para garantir às pessoas que elas tenham acesso aos seus direitos, acesso às políticas públicas que vão gerar dignidade para a população. Então, onde quer que eu esteja, eu trabalho para garantir esse acesso. Eu te falei que antes de eu estar aqui como deputada, eu coordenei um projeto social que garantia acesso ao ensino superior, né? Quando eu desenvolvi um trabalho no aglomerado da Serra para atender crianças e adolescentes, eu estava ali garantindo que aquelas crianças estivessem com políticas de prevenção, né? Segurança, protegidas, aprendendo cultura, desfrutando de lazer. Então, independente desse espaço. Agora, a política institucional, o mandato, ele me dá condições de trabalhar isso de uma forma maior, de chamar a atenção e balançar literalmente a estrutura rígida do Estado e fazer a política olhar para aqueles e para aquelas que passaram invisibilizadas durante o nosso processo histórico. E é isso que o nosso mandato faz, e é isso que eu quero continuar fazendo. Portanto, no próximo pleito, eu coloco novamente o meu nome à disposição do Estado de Minas Gerais para seguir nesse trabalho como deputada estadual. A gente ainda tem muita coisa para poder entregar aqui para o Estado e acho que esse é um caminho que a gente quer perseguir e, junto com essa ação, fortalecer as ações dos municípios, fortalecendo os vereadores, fortalecendo as prefeituras, trabalhando as políticas públicas, fomentando as políticas públicas e estruturando o Estado. Eu acho que isso é que a gente tem para poder entregar aqui, né? Além de ver meus filhos crescerem, né? E serem crianças e adultos aí felizes, ou, né, que respeitem a sociedade, que sejam colaboradores. Deputada, queria te agradecer por essa conversa, né? Eu tenho um carinho especial por você, por toda a sua equipe também. Queria agradecer mesmo e queria que você deixasse uma mensagem aqui, que pode ser uma mensagem também de Natal, né? Para os nossos telespectadores, o que eles podem contar com a deputada Ana Paula para esse restinho de mandato e, consequentemente, para vir para um próximo pleito aqui. Primeiro, Théo, depois você volta mais vezes, tá? Tem outros assuntos aqui para a gente poder conversar. Mas assim, gente, foi uma alegria poder compartilhar um pouquinho do nosso mandato. Quero convidar vocês a nos seguirem nas redes sociais. No Instagram é Ana Paula Siqueira Oficial, o site www.anapaulasiqueira.com.br. A gente tem uma diversidade muito grande aqui de ações que a gente desenvolve. Nós temos o coletivo Alvorecer, que está trazendo também muitas pessoas para dentro desse ambiente da política, especialmente a juventude. Eu quero muito que a juventude esteja presente aqui com a gente para nos ajudar a arejar e a pensar novas estratégias de perspectiva de futuro. E contem comigo porque vocês precisarem. O nosso mandato é um mandato comprometido com a promoção da dignidade humana e isso tem a ver com a nossa capacidade de fato, ofertar políticas públicas e políticas públicas de qualidade. Então, contem sempre comigo, aproveitando o finalzinho do ano para desejar para vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2026 seja muito melhor do que foi o ano de 2025, que a gente possa se encontrar e estarmos juntos aqui, né? Na política, na vida, no nosso cotidiano, no dia a dia, na praça, tá? Que eu sou muito de estar na rua e a gente sempre se encontra por lá, tá bom? Um abraço para vocês. Eu, deputada Ana Paula Siqueira, e todo o nosso mandato aqui segue à disposição de cada um e cada um de vocês. Banqueta na Assembleia, tudo que impacta a vida dos mineiros e das mineiras. Hoje uma entrevista especial com a deputada Ana Paula Siqueira. Um forte abraço e até a próxima.